Eu estou suando muito. Vai. Vamos lá. Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai trazer para vocês o encerramento de abril, né? Ou seja, todos os livros que a gente leu, todos os livros que estão em andamento, enfim, tudo que rolou nesse mês de abril, que particularmente acho que foi relativamente produtivo. Sim. Antes de mais nada, estamos num ambiente diferente, cenário diferente, que estamos gravando dessa vez por questões logísticas na casa do Pedro, não lá em casa. Então também antecipadamente peço desculpas pelo áudio, acho que pode estar com um pouco mais de eco. Fizemos tentativas amadoras com alguns microfones, mas não gostamos muito do áudio. Então por conta disso vamos seguir nesse mesmo caráter amador do canal. E de qualquer forma, já antecipadamente aqui, peço para quem puder curtir, comentar, enfim, no vídeo, qualquer suporte, isso já dá um ânimo para a gente em tentar aos trancos e barrancos mantermos essa rotina. Mas recapitulando, sim, achei que foi um mês produtivo, não em termos numéricos, quantitativos de livros, mas sim qualitativos, porque conseguimos dar seguimento em alguns projetos pessoais e nossos de leitura. Eu ia, só para explicar também, essa minha voz, que eu estou um pouco gripado, então se vocês repararem aí qualquer diferença é porque eu estou doente, mas estou aqui firme e forte gravando vídeo para tentar lançar, né, pelo menos um vídeo por semana aí. Mas para começar a recapitular só o que saiu no canal, né? Esse mês nós tivemos a resenha de Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, o livro que mudou a vida do meu irmão e agora ele quer convencer todos os seres humanos da face da Terra a lê-lo. Sim. No mesmo vídeo eu comentei um pouquinho também sobre a trilogia O Século, do Ken Follett. Dei, acho que, ênfase maior no primeiro livro, né, que é o Queda de Gigantes. E saiu também a nossa resenha de Metamorfose e O Processo, ambos do Franz Kafka, na última segunda-feira, com um pouquinho de atraso. Deveria ter saído no domingo, mas o que importa é que saiu. Em relação aos livros lidos, né, os meus livros assim, que eu consumi nesse último mês, eu li primeiro o Butterblee, né, o escrivão Butterblee, acho que é assim que se fala o nome dele, não sei como é que é a pronúncia desse personagem, que é um livro, na verdade, do Melville, que é o autor de Moby Dick, que é o primeiro livro que eu leio do autor. E eu acho que talvez fosse uma boa porta de entrada, até porque dizem que Moby Dick tem a sua dificuldade, enfim, não é um livro muito tranquilo de se ler. Então eu queria uma boa porta de entrada, e é um livro muito divertido, independente de qualquer coisa, se você tem ou não pretensão de, né, ler mais coisas do autor, por si só é uma novela muito legal, que conta basicamente a história de um procurador, na verdade a história é narrada por esse procurador, que contrata esse escrivão. E de uma hora para outra esse escrivão começa a se recusar a fazer o que ele pede, o que ele solicita no trabalho. No primeiro momento ele foi com raiva, ele começa a achar aquilo um absurdo, só que essa negativa do rapaz, né, do funcionário, começa a causar nele uma certa perplexidade, que ele começa a sentir desafiado em querer entender por que aquele sujeito, diferente dos outros funcionários, se recusa a fazer tudo que ele pede. E a coisa vai escalonando, assim, ganhando uma proporção com humor, com muito humor, e no final tem um toquezinho melancólico na história, é um final meio agridoce, e eu gostei bastante, assim, de verdade. Eu não tô com ele aqui porque eu li ele no e-book, vou deixar em algum lugar na imagem, não sei onde é que vai caber aqui, porque a gente tá bem juntinho hoje no sofazinho, mas vocês vão ver a foto do livro, vale a recomendação aí para vocês lerem também. Bom, o primeiro encerrado do mês, né, foi A Viagem do Elefante, do José Saramago. Eu já tinha mostrado esse livro nas leituras em andamento já do mês passado, e realmente no inicinho agora do mês eu encerrei a leitura desse. Já fiz uma breve sinopse, né, relatando que esse livro, então, como o nome já diz, A Viagem do Elefante, é um relato anedótico e fantasiado que José Saramago faz de uma viagem que realmente esse elefante tem que fazer de Portugal até a Áustria, porque na verdade era de posse do rei de Portugal, que dá esse elefante de presente para o arquiduque da Áustria. E por conta disso, a gente passa a acompanhar toda a trajetória desse elefante, que de fato aconteceu, isso é um dado histórico, mas obviamente o José Saramago usa dessa travessia e dessa trajetória para criar toda uma narrativa e um romance com um tom de fábula, com as desventuras, né, tanto do Conarca, que é esse cuidador do elefante, como do Salomão, o elefante que tem que fazer essa jornada. E por conta disso eles conhecem, enfim, passam por diversos episódios, tanto engraçados, mas alguns episódios também com um tom de drama e com um tom de ensinamento. Então é um livro que faz, de certa forma, uma crítica e uma análise sobre a questão do poder, sobre a questão da hierarquia social muitas vezes colocada,
o que é o poder, mas também é uma história sobre amizade, sobre companheirismo. Então, assim, é um livro muito bonito. Assim, é um livro que começa despretensioso, mas vai crescendo ao longo da leitura, e também fica, então, aqui fortemente a recomendação. Eu encerrei também esse mês o meu segundo C.S. Lewis, né, esse livrinho chamado O Grande Divórcio, que é daquela linha de livros do C.S. Lewis mais teológico. Eu tendo a dizer que talvez todos os livros do C.S. Lewis sejam teológicos, né? Até porque a Crônica de Nárnia, tu não sabe que funciona ali como uma metáfora ou, enfim, algo do gênero. Mas esse livrinho não, ele é puramente teológico, ele não esconde essa veia e esse propósito dele. Gostei bastante do livro, eu acho assim, não é um livro para todo mundo nesse sentido, porque, por exemplo, não recomendaria para o Vitor, talvez, porque não é muito a pegada dele nesse tipo de história. Mas é interessante, aqui você vai ter, na verdade ele vai tentar trazer temas, né, e questões cristãs amplas e universais a partir da história de um sujeito, do narrador, que ele vai fazer uma viagem do inferno ao céu. Em muitos momentos, eu lendo essa história aqui, eu fiquei numa crise danada, porque eu já sabia que o C.S. Lewis era um protestante um pouco diferente. Né? E aqui a gente descobre, né, alguma dessas enfim, peculiaridades dele, porque, por exemplo, ele comenta aqui muito sobre o purgatório. E a rigor, o purgatório a gente sabe que é uma pegada mais cristã católica. Protestantes não falam muito sobre o purgatório. E para quem é espírita, nesse processo aqui da viagem dele do inferno para o céu, todas essas pessoas, ele não faz essa viagem sozinho, na verdade ele faz essa viagem com outros indivíduos, outros fantasmas que ele chama, se encontram com pessoas que tentam guiá-lo pelo caminho. Então lembrou muito também aquela pegada meio kardecista de mentores espirituais, sabe? Enfim, mas é muito legal. Demorei a engatar na leitura, eu achei o início meio sem entender quais seriam as questões por trás que ele estava querendo debater, né? Quais eram de fato os temas. Mas ao longo da leitura, a cada momento que ele testemunhava um encontro de um fantasma com um espírito que estava guiando para o céu, a coisa ficou mais clara. E assim, tem aqui reflexões muito profundas, muito interessantes, de verdade. E eu recomendo bastante. Ainda prefiro dele o Carta de Diabo ao Seu Jovem Aprendiz, tá? Que eu acho realmente muito mais interessante e conversa mais com o maior número de pessoas, eu acho. Justamente por conta da temática, como ele faz, né? Um livro de teologia a contrário senso. Porque aqui, como você tem um diabo narrando a história e passando ensinamentos, você sabe que, na verdade, os ensinamentos são a contrário senso, tudo que ele não está dizendo. Então é muito mais interessante se ler, eu achei mais divertido, mas ainda assim recomendo esse aqui para quem já é fã de C.S. Lewis e para quem curte essa pegada um pouco mais teológica leve. É um grande escritor, de qualquer forma, o C.S. Lewis. E cabe destaque que as edições são lindas, né? Toda a coleção do C.S. Lewis, se vocês pesquisarem, são, sei lá, mais de 15 livros, são todos nessa padronagem aqui, e não são livros relativamente caros, não. Bom, eu diria assim, eu lembro que eu comprei esse do Carta de Jovem Aprendiz por, sei lá, R$19. Pra capa dura é muito incomum hoje em dia. Esse aqui eu ganhei de presente, então não sei quanto foi. Mas enfim, o segundo livro lido e gostei bastante. Bom, e os dois, eu vou apresentar 2 livros de uma vez só, também para explicar, que foram 2 livros lidos esse mês. O primeiro foi Epifanias, do James Joyce, e o segundo foi Cartas a Nora, também do James Joyce, e também algumas cartas da Nora para ele. Isso aqui, na verdade, eu adquiri os 2 livros em sebo, e aqui isso faz parte, na verdade, de um projeto pessoal meu, pois eu tenho muita curiosidade. A gente viu, na verdade, muitos booktubers esse semestre fazendo leituras em conjunto, em projetos de leitura de Ulisses, do James Joyce, que é um livro que assusta, tem uma fama por trás dele, por toda a sua dificuldade, complexidade, e quero sim me aventurar nesse projeto pessoal, tentando influenciar Pedro, mas justamente nessa construção dessa aprendizagem aí sobre o James Joyce, eu resolvi tentar seguir um pouco a ordem cronológica das obras e entender também um pouco de vida pessoal dele, para me ambientar mais e não ser uma leitura tão árida quando eu chegar finalmente ao monumento do Ulisses. Então eu li esse livro aqui, Epifanias, do James Joyce. Ele é um livro que foi organizado, inclusive o irmão reviu. O James Joyce ele tinha um hábito de anotar desde muito jovem diálogos, situações, cenas que ele descrevia como epifania. Inclusive no final do livro, na Fortuna Crítica, existe todo um debate sobre essa definição de epifania que muda historicamente de acordo com diferentes culturas. E ele anotava todas essas
como ele chama, epifanias, esses episódios, sejam descritivos puramente ou diálogos registrados tanto visualmente de outros ou até por ele mesmo participando do diálogo, que seriam muito interessantes. Então é muito legal acompanhar esses diálogos que inicialmente quando você lê parecem muito fora do contexto, mas nas notas de rodapé eles colocam o contexto, e também na fortuna crítica desse livro ele coloca onde na obra do James Joyce ele acabou utilizando de fato e colocando, e até como ele alterou um pouco esses diálogos para se enquadrar na narrativa. Então, de certa forma, é como se tivesse alguns diálogos spoiler aqui de muitos, e é legal para ver como alguns diálogos ele reaproveitou em mais de uma obra dele. Então, assim, é pincelando para você já começar a entender um pouco da obra e entender mais do linguajar dele. E aqui é mais referente, obviamente, à vida pessoal. James Joyce foi casado com a Nora, e aí ele escrevia muitas cartas para ela, isso está registrado aqui, embora no final do livro também tenha algumas cartas mais curtas que ela escreveu para ele, porque muitas foram perdidas. E é interessante ver já esse outro lado do autor, porque a gente já se assusta muito ao saber que Ulisses, então, é uma obra difícil. James Joyce fica colocado, então, nessa figura, nesse panteão de autores difíceis, com obras complexas, talvez a gente até ache linguagem erudita, o que afasta muito a gente, né, o leitor, do próprio autor pessoa. Então isso aqui é um outro lado de James Joyce. Eu cheguei a narrar para o Pedro alguma das cartas, eu até me senti de certa forma incomodado por invadir a privacidade do casal. Então aviso que é um livro que eu recomendo para maiores de 18 anos, porque realmente naquela época não era época de WhatsApp, era por carta. Então existem muitas cartas aqui com conteúdo erótico, né, de jovens apaixonados, com muitas declarações íntimas, e inclusive cartas com brigas, né? A gente vê aqui um James Joyce ciumento, caindo na verdade numa mentira que foi relatada. Então assim, a gente chega a rir porque depois ele pede desculpas por toda essa crise de ciúmes, mas enfim, recomendo também como porta de entrada para já iniciar essa ambientação e essa familiarização com o autor. E já anuncio que, seguindo essa ordem, pretendo ler Dublinenses, que são contos dele, tentando emendar logo em seguida com o Retrato do Artista Quando Jovem, e depois, finalmente, quem sabe, não sei se esse ano, quando será, finalmente Ulisses, sua principal e grande obra. Se mais alguém, de novo, já leu alguma coisa de James Joyce e recomenda aí uma outra ordem, por favor, deixe nos comentários. Esse mês encerramos também a leitura de Capitães da Areia, eu nessa edição milenar, a do Vitor numa muito mais bonitinha. A gente não pretende se alongar muito aqui, né? Na descrição e na resenha, porque pretendemos lançar um livro-resenha em conjunto falando sobre esse clássico aqui da literatura brasileira, mas está aqui lido, fica registrado. Esse que foi um livro a pedido de uma das seguidoras do canal. Então a nossa primeira resenha em conjunto de um mesmo livro, para mim uma releitura, Pedro lendo pela primeira vez, e se tudo der certo, vídeo da outra semana será a resenha do Capitães de Areia. E até emendando agora, já terminadas as nossas leituras que foram finalizadas no mês de abril, justamente por conta desse próximo vídeo, para entrar um pouco mais na figura, em leituras em andamento aqui, eu inicio com Jorge Amado, uma biografia, escrito pela Josélia Guiar. Eu ainda não finalizei essa biografia, mas vocês podem ver que já tem muita marcação, porque a gente está usando como base para justamente dar uma estudada um pouco na obra e na vida do Jorge Amado para o próximo vídeo. Então também não vou me estender muito fazendo comentários por hora dessa biografia. Mas está gostando? Estou gostando. É uma aula de história e literatura, né? Mas, enfim, já fica a recomendação, mas falaremos melhor disso no próximo vídeo. Em andamento por aqui, temos também O Jogo da Amarelinha, outro livro que aqui na internet, no YouTube, nesse mundo de booktubers, a gente sabe que é um livro que divide muitas opiniões. Sim. Nem todo mundo gosta, muita gente detesta, né, na verdade. Também poderia entrar na categoria de livros difíceis. Difíceis, justamente. Mas eu resolvi encarar essa missão e estou tentando convencer meu irmão de ler, né? Assim, não sei como é que vai ser. Quem sabe até fazer também uma resenha conjunta. Não, será lido, será lido. Até porque eu sei que, como as pessoas dizem, é um livro que rende muito. Tô bem no início ainda, tô na página 102. Não posso dizer que é um livro diferentão mesmo, assim, não estavam mentindo. Mas tá gostando?
tô tentando descobrir se eu tô gostando ou não. Ainda tô naquela fase do... Cada dia é uma batalha. Mas tá sendo no mínimo interessante. Lógico. Veja bem, os personagens aqui são muito bem construídos e a gente quer realmente descobrir um pouquinho mais sobre esses dois. Sobre Horácio e sobre a Maga. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, gente. Já dizia nosso querido poeta, não é mesmo? E a outra leitura em andamento, estou mostrando isso com uma certa vergonha, mas acontece nas melhores famílias, continua sendo Duna. Segui lendo alguns capítulos, já estou mais adiantado, estou aqui mais precisamente na página 400, no capítulo que se inicia na página 400. Então já passei da mais da metade do livro. E segue sendo uma leitura que eu estou gostando. Às vezes muita gente acha que pelo ritmo um pouco mais lento, a pessoa não está gostando, está comendo o livro. Mas é um livro que me surpreendeu de certa forma, porque a gente pensa em ficção científica, né? Ou filmes relatando pós-apocalípticos, né? Eras pós-apocalípticas. É um livro que tem uma pegada muito psicológica, né? É um narrador onisciente e é muito legal aqui, na verdade, o jogo psicológico entre dois personagens. Então fica muito interessante aqui os diálogos, porque você vê que nem tudo o que é dito realmente é aquilo que quer dizer. Então você vê o que se passa na mente de ambos os interlocutores e com um jogo político por trás aqui acontecendo, né, de choque de culturas, de fés. Então é um livro que eu achei muito mais profundo nesse sentido psicológico. Achei que ia encontrar um livro com muito mais ação, explosão, enfim, matanças, mas não, é um livro que ele se passa, grande parte dele se passa no interior realmente dos personagens. Então isso me agradou muito, então vai ser uma leitura que eu tô gostando. E vamos ver se em maio eu gosto desse livro já como encerrado. Aí, já que o Vitor abriu o portão das vergonhas, gente, eu continuo lendo O Chamado do Cuco. Assim, eu tenho pra mim de que agora vai, porque só faltam, sei lá, 100 páginas pra terminar o livro, pouco mais de 100 páginas. Assim, a história, talvez a trama do suspense, finalmente tenha engatado, tenha se tornado interessante. Mas eu descobri o que me incomoda aqui. O que me incomoda nesse livro é o drama pessoal do detetive. Aquela coisa do drama dele com a ex-mulher e que ele não tá bem resolvido. Você não tá sensibilizado. Não, zero. E isso que me choca na J.K. Rowling. Porque são personagens superficiais a rigor. Então, o que deveria ser interessantíssimo na história é a relação dele com a secretária, que é uma secretária em tese que seria temporária, mas que ela apresenta uma veia investigativa muito interessante, que ele gosta. E eles começam essa dupla improvável. Só que ela tem um carisma de uma mula, o personagem. Ele é essa coisa clichê. Então, toda vez que aparecem esses dramas pessoais ou a relação deles, eu fico, Jesus, por favor, não. E na verdade eu só quero o drama da modelo que se matou ou não se matou, foi assassinada. Enfim, a trama principal do suspense é interessantinha. Termina logo esse livro? Eu sei. Se eu fosse daquelas pessoas que largam livros, eu já teria largado há muito tempo, com certeza. Mas eu tô nessa empreitada e agora eu vou terminar, juro. Se eu também não terminar no próximo mês, eu largo. Aí eu fico sem ler, mas assim... Nós somos apegados. Somos. Eu tô com esse livro, gente, não vou contar, eu conto. Desde janeiro. Desde janeiro. E eu não consegui terminar. Mas enfim, acho que essas foram as leituras em andamento por aqui. Acho que, né, finalizamos as leituras lidas também. Foi um bom mês, no final das contas. Espero que maio seja ainda melhor. A gente conta apenas, mais uma vez, reiterando com um pedido aí para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, enfim, os vídeos com os amigos, porque isso dá um help pra gente. E por favor, dê indicações de livros que vocês querem ver algum tipo de resenha, se preferem que a gente, na verdade, resenhe sobre um autor, cada um lendo obras diferentes, como fizemos com o Franz Kafka. Então estamos abertos a muitas possíveis sugestões e demandas de vocês, porque aqui a ideia é ler livro. Justamente. Então, queridos, um grande beijo e até a próxima.